Lendezas, a confusão começa logo nos primeiros artigos da nossa Constituição. O artigo 1º e 3º usam as palavras fundamentos, fundamentais, derivações da mesma palavra que aí já causam uma espécie de confusão. E para piorar, o artigo 1º e o 4º trazem sinônimos. E isso quem está dizendo nem sou eu. Se você for pesquisar lá no site sinônimos pela palavra fundamentos, vai encontrar que princípios é um deles. Ou seja, no dia a dia, numa redação, numa carta, num e-mail, você pode trocar uma palavra por outra que não vai ter problema nenhum. O problema é que na hora da prova, você não pode utilizar essa desculpa, esse fato, para justificar um recurso. Ih, rapaz. Vamos supor que a questão peça um dos itens presentes lá nos fundamentos e você acaba marcando um dos itens que está presente na lista dos princípios, você vai errar a questão. E usar a desculpa de que eles são sinônimos não vai colar. Isso porque no dia a dia é uma coisa e para o direito, para a Constituição, princípios e fundamentos são coisas diferentes. Ah, mas isso não faz sentido. Eu sei, isso é direito, é feito para não fazer sentido mesmo. Porém, para tentar simplificar, facilitar a nossa vida, eu trouxe aqui uma tabela onde eu vou tentar passar alguns macetes e linhas de raciocínio para tentar facilitar o nosso entendimento. Começando com os objetivos, no artigo 3º. Sempre que nós falamos de objetivos, nós estamos nos referindo também a metas. E essas metas sempre são identificadas por verbos. Ganhar na Mega Sena, perder peso, passar no concurso e por aí vai. Então, se a sua questão vier perguntar sobre esses objetivos da Constituição, são essas palavrinhas que você vai procurar, só que não são quaisquer verbos. Eles são específicos como, por exemplo, erradicar pobreza e marginalização. Se esse objetivo for alcançado, será possível reduzir desigualdades sociais e regionais. Consequentemente, será possível construir uma sociedade livre, justa e solidária. Dessa forma, fica mais fácil garantir o desenvolvimento nacional. Como consequência, o governo consegue promover o bem de todos. Então, na sua questão, você vai procurar esses verbos que estão ligados a uma ideia mais econômica. Afinal de contas, se a pobreza for erradicada, vai reduzir a desigualdade social. Com isso, a gente consegue construir uma sociedade mais livre. E uma sociedade mais justa e solidária fica fácil garantir o desenvolvimento do país, da nação como um todo. Dessa forma, a galera de norte a sul, de leste a oeste do Brasil vai conseguir ficar bem, vai conseguir pagar suas contas e ainda sobra um trocado para tomar uma gelada no final de semana. Bora! Tomar uma! Já os princípios presentes lá no artigo 4º estão divididos em dois grupos, e um dos seus focos é a autodeterminação dos povos. De forma bem simplificada e resumida, isso significa que nós nos identificamos como uma unidade, um povo brasileiro. Aqui nós temos liberdade e autonomia para escolher nossos líderes, para escolher qual profissão queremos seguir, qual religião eu quero cultuar, e assim por diante. É basicamente uma ideia de identificação e unidade. E essa noção garante a cooperação entre os povos. É só lembrar da época da Copa do Mundo. Nesse momento em que o Brasil está, entre aspas, lutando contra outros países, as pessoas de norte a sul, leste a oeste se identificam, se unem, cooperam um com o outro na hora da torcida. E essa união e essa cooperação só é possível por causa da nossa independência nacional. Se não fosse por ela, não existiria jogo Brasil versus Portugal. Seria Portugal contra qualquer outra coisa. E é justamente essa independência que nos permite escolher quem nós queremos que nos governe. É ela que permite a nossa liberdade de ir e vir dentro do nosso país e assim por diante. Sem dizer que é justamente essa independência que nos faz ter a noção de não intervenção. Ou seja, Estados Unidos não vem dar pitaco aqui não. China não vem aqui não. Portugal, fica aí onde você está. Quem manda no Brasil é o brasileiro. E essa noção de não intervenção serve tanto para questões externas, o Brasil não vai dar pitaco no outro país e o outro país não vem dar pitaco aqui. Da mesma forma que acontece a não intervenção interna. O estado de São Paulo não vai dar pitaco no estado de Minas, o estado de Minas não vai dar pitaco no estado do Rio de Janeiro e assim por diante. E essa característica está atrelada justamente à noção de igualdade entre os estados. Mais uma vez,
uma noção externa e interna. O Brasil está em pé de igualdade com o Chile, está em pé de igualdade com a Argentina, em pé de igualdade com a Rússia. Lembrando que na teoria, na nossa Constituição, na prática são outros 500. Mas é sempre com a ideia de que um país vai respeitar o outro. Da mesma forma que um estado interno vai respeitar o outro. Naquela mesma noção de que o estado de São Paulo não vai dar pitaco, não vai interferir, vai tratar de igual para igual o estado do Mato Grosso, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas. E se a gente parar para analisar todas essas características aqui, é possível perceber que a gente vai ter um pacote focado na noção de unidade, na noção de independência, na noção de nacionalismo, de patriotismo. A gente se ajuda e a gente se respeita. Basicamente uma ideia de Brasil para brasileiros. Tamo junto! Porém, não para por aí os princípios. Se a gente parar para pensar em como nós, o povo brasileiro, é visto lá fora, a gente vai cair naquele estereótipo de povo caloroso, de um povo que abraça as pessoas, de um povo festeiro, de um povo good vibes, de um povo paz e amor. O mundo pode estar acabando e o brasileiro vai estar fazendo festa. Aí, você não pode fugir do carnaval, porque até correr é uma forma de dança. Estou pegando fogo e estou dançando! Isso porque a gente defende a paz. Consequentemente, a gente sempre vai optar por uma solução pacífica dos conflitos, tanto de forma externa quanto interna. Se tiver uma crise, se tiver algum problema, alguns países estão começando a se estranhar, o brasileiro vai tentar chegar e fazer a boa vizinhança, vai fazer a diplomacia. Mais uma vez, tanto de forma externa quanto interna. Tudo dentro dos limites democráticos e pacíficos. Isso quer dizer que o famoso "deixa disso, brigar pra quê? Somos todos irmãos" vai fazer parte do plano A, B, C, D, E, F, G até o final do alfabeto. Só depois que esgotarem todas as alternativas é que uma medida mais drástica terá que ser tomada. Porém, a conversa e a diplomacia serão os focos. Até porque o nosso país e o nosso povo é tão paz e amor que nós repudiamos o terrorismo e o racismo. Afinal de contas, o nosso país ele é o mais miscigenado do mundo. Ele foi formado por praticamente todas as religiões do mundo, por praticamente todas as cores do mundo, por praticamente todas as etnias do mundo. Então, quando a gente vê a prática do terrorismo e do racismo, a nossa Constituição diz que a nossa primeira reação é o repúdio, é criticar, é não aceitar. Até porque nós defendemos a prevalência dos direitos humanos. Ninguém tem o direito de ser torturado, ninguém tem o direito de sofrer limitações, privações por causa da sua raça, religião, orientação sexual e assim por diante. Tanto que, se alguma pessoa for perseguida, ameaçada, prejudicada por defender os seus ideais políticos, que sejam coerentes com o que é defendido pelo país, nós vamos acolher e conceder asilo político a essa pessoa. Afinal, nós somos um país caloroso, amigável, empático e ajudamos quem precisa. Pelo menos essa é a teoria, essa é a ideia que a Constituição tenta trazer pra gente. E esse é o segundo pacote. Se pararmos para analisar, veremos que o primeiro está ligado a essa noção de nacionalidade, de unidade, de mexeu com o brasileiro, mexeu com todos os outros brasileiros. Eu posso zoar o meu irmão, só que se alguém zoar o meu irmão, o papo muda. Já esse segundo pacote, ele está muito mais atrelado à ideia de paz e amor. Ah, João, ainda assim tá muito difícil de identificar os itens dessa lista de quais são os princípios. Outra dica que eu posso dar para vocês é procurar pela letra P. Princípios, 2 letras P. Aqui nós temos os povos, progresso, independência, paz, pacifismo, repúdio, prevalência e tem ali um político. Se a gente for procurar pela letra P lá nos objetivos, a gente vai encontrar só 3. Em pobreza, promover e preconceito. Que se analisados ao item a que eles pertencem, a gente consegue identificar que não fazem parte dos princípios. Lembrando que o que eu digo aqui nos vídeos são as formas que eu identifiquei de memorizar esses itens, essas diferenças e estou tentando transmitir aqui para vocês. Caso alguém aí conheça uma outra forma, um outro macete, uma outra linha de raciocínio, deixem nos comentários, bora trocar uma ideia. Por fim, chegamos aos fundamentos lá do artigo 1º. Deixei este aqui por último porque ele apresenta um mnemônico já muito famoso, que é o Sociediva Plu, no qual tratamos da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por final, do pluralismo político. Aqui é basicamente uma mistura dos itens dos últimos 2. Existe aqui a ideia de nacionalidade, de paz e de liberdade econômica.
tanto na soberania, na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, para fazer um resumão geral, objetivos: procure pelos verbos, obviamente verbos positivos e ligados a situações econômicas, não vai procurar lá na sua alternativa algo como, por exemplo, matar, excluir, deportar, prender opositores políticos. Ah, são verbos? Sim, são verbos. São positivos? Não. Estão ligados a noções econômicas? Não. Então não vai assinalar essa alternativa. Princípios: 2 pacotes: unidade, nacionalismo, independência, irmandade e paz e amor. Já os fundamentos você separa para o sociediva plu. Ele tem ali político e no princípio também tem político. Como é que eu vou identificar? O pluralismo político tem alguma noção de identidade, de nacionalismo, de união? Não. Tem alguma noção de paz e amor, de direito das pessoas, de direitos humanos, de proteção a ideias políticas? Não. Tem alguma relação com economia? Não. Indo por essa linha de raciocínio eliminatória, a gente chega à conclusão de que o pluralismo político só pode fazer parte dos fundamentos. Fica ainda mais fácil se você memorizar o mnemônico Fundamentos Sociediva Plu. E a melhor forma de você realmente gravar isso é fazendo exercícios. Então vamos aqui para o primeiro, pause o seu vídeo, tente resolver, porque os comentários e anotações aparecerão em 3, 2, 1. O que torna essa alternativa aqui incorreta é o fato dela afirmar que o pluralismo político faz parte dos objetivos. Nós vimos que os objetivos são metas e as metas estão relacionadas a verbos. Pluralismo é verbo? Eu pluralismo, tu pluralismo, ele pluralismo? Não. Só por essa linha de raciocínio, a gente conseguiria chegar à resposta dessa alternativa aqui. Lembrando que pluralismo político faz parte do sociediva plu, ou seja, faz parte dos fundamentos. Segunda questão, mesma coisa, pause o vídeo, tente resolver, porque os comentários virão em 3, 2, 1. Essa aqui já é o contrário. Ela está correta porque ela diz que a solução pacífica dos conflitos não faz parte dos fundamentos. Está correto. Fundamentos, sociediva plu, soberania e cidadania. Solução pacífica, paz e amor. Na tabela que eu montei, aonde que está paz e amor? Qual que faz parte do pacote? Tabela do meio, princípios, artigo 3º. Logo, se a alternativa diz que não faz parte dos fundamentos, a alternativa está correta. Terceira e última questão, mesma coisa. Anotações e comentários em 3, 2, 1. O que torna essa alternativa aqui incorreta é o fato dela dizer que existe a vedação à concessão de asilo político, igualdade entre os estados, noção de unidade, de nacionalismo, de irmandade, faz parte daquele pacotinho presente nos princípios. Concessão de asilo político. Vamos proteger, a gente consegue abraçar, a gente consegue garantir a liberdade de opiniões políticas. Isso faz parte do pacote de paz e amor. Faz parte de um dos princípios conceder o asilo político. E a questão está dizendo que nós proibimos o asilo político. É justamente o contrário. E por isso essa questão aqui está errada. E lindezas, chegamos ao final desse resumo, espero que tenham gostado, entendido, feito uma associação melhor ou pelos mnemônicos ou pela linha de raciocínio. Se facilitou ou complicou mais a sua vida, deixa aqui nos comentários, bora trocar uma ideia. Se você sabe alguma outra dica, deixa aí pra gente também. Compartilhar conhecimento é uma forma de nos fazer crescer e evoluir. Depois disso, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de outros resumos do mundo jurídico. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!